Serena é um centro de investigação, mas para além de centro de investigação, é um ecossistema com uma grande diversidade, em que, de fundo, se dedica a investigar, a estudar diferentes áreas do saber e que se complementam. Está fundamentalmente centrado na utilização das ciências de dados espaciais aplicadas às áreas do ambiente e da saúde. Procura também desenvolver soluções que sejam implementadas a nível industriais para reaproveitamento, por exemplo, de resíduos, de forma a preservar os recursos finitos e também a reutilizar os resíduos que de outra forma seriam depositados no meio ambiente. Portanto, tem esta perspectiva de economia circular, que já não é usar e descartar, mas é usar, reusar, servindo de matéria-prima para outras indústrias. Um dos projetos onde nós temos vindo a colaborar é com a indústria cimenteira, para desenvolver materiais, que neste caso são materiais que são feitos a partir de argilas naturais, não é? São argilas com pilares, e que podem ser usadas para remover o dióxido de carbono de efluentes industriais. A indústria cimenteira é um grande contribuidor para as emissões de CO2 a nível mundial e, portanto, conseguir arranjar soluções que possam ser implementadas nas fábricas, estamos a falar de facto de um fator muito importante a nível mundial. Estamos numa fase em que as alterações climáticas estão na ordem do dia. De facto, temos observado uma maior intensidade e frequência de eventos extremos e isso tem provocado variações na mortalidade e na morbilidade. Morbilidade, doença, o estado de doença. É aí que nós entramos com estas abordagens na área das ciências dos dados espaciais para modelar ou compreender a interação entre o ambiente e a saúde. Usamos para isso ferramentas computacionais, desenvolvemos algoritmos de aprendizagem automática, suportados em modelos estatísticos, que procuram identificar os principais fatores ambientais que estão relacionados ou que têm impacto na saúde das populações. Nós desenvolvemos uma ferramenta para monitorizar a distribuição espacial e temporal da doença Covid-19 e essa ferramenta foi desenvolvida em parceria não só com o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, o INSA, como também contou com a colaboração de outras entidades públicas e outras instituições que estiveram à frente do combate à pandemia. Em particular, no setor da mineração, portanto, estas soluções inovadoras passam, por exemplo, por mineração invisível, ou seja, é a mineração que é feita de forma sustentável, pelo facto de não se ver, portanto, a extração do material e a movimentação do material, que é feito no subterrâneo. Portanto, essa metodologia que está a ser desenvolvida não é perceptível aos olhos, portanto, acaba por não gerar esse impacto negativo na paisagem. Além de que a movimentação também dos materiais é feito no subterrâneo, não há impactos também de dispersão de poeiras, de ruído, de vibrações, portanto, é nesse sentido que a mineração é invisível. Não causa os impactos negativos que uma exploração a céu aberto normalmente provoca na sociedade. Temos que manter um equilíbrio que não é fácil, e se nós olharmos para a história recente da nossa civilização, de facto temos tido um desenvolvimento fantástico nas últimas décadas, a vários níveis, mas a questão do sustentável é que coloca, de facto, uma perspectiva completamente nova. Nós temos que tentar fazer um desenvolvimento, mas que não seja à custa de uma erosão dos recursos naturais, do ecossistema, e isso é algo que implica a adaptação não só da indústria, mas também de toda a sociedade para adaptar as formas de produção, mas também os perfis de consumo e, no fundo, isso leva a que a sociedade toda esteja empenhada nessa transformação, ou seja, não apenas a parte da indústria, mas também a própria sociedade. Se os processos não forem sustentáveis, pode não existir amanhã, portanto, é progresso, ou então deixamos de existir.